Fala pessoal, estamos aqui diretamente do Studios Folha de Londrina, uma parceria, uma collab da G1 para o nosso podcast de número 88 e hoje comigo minha ilustre, maravilhosa, digníssima, mais, minha esposa Fernanda Copini e eu queria passar para você e te perguntar onde nós estamos, onde que a galera encontra a gente. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. E estamos no estúdio da Folha de Londrina. É isso mesmo, para mais um aqui, número 88. Hoje, um episódio muito especial, porque nós já estamos tentando uma agenda com esse cara há muito tempo. É uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto, eu tenho um carinho gigantesco, cuidou dos meus 4 filhos, cuida ainda, e uma pessoa extraordinária, quem conhece sabe, ilustre e o maior youtuber de Londrina. o ilustre Dr. Edson Pardal, conhecido como Pardal também. É isso, né, Dr.? É isso, apelido antigo já. Posso até explicar por que o apelido Pardal. Então manda bala, já solta já pra galera. Seja muito bem-vindo, viu, Dr.? Obrigado pelo convite. Eu tentei vir das outras vezes, mas não é fácil. A gente programa com antecedência, mas as coisas dentro da pediatria vão acontecendo e a gente não consegue prever o que vai acontecer. Exato, é uma cesárea aqui, Exatamente. Um atendimento ali, tá Só, certo. ontem eu tive uma cesárea mais ou menos nesse horário, imagina se ela fosse hoje. Já ia ter que desmarcar e o duro ia ser desmarcado em cima da hora. Aí é sacanagem, né? Não tem problema, a gente entende. Por onde a gente começa então, gente? Vamos começar pelo Pardal, então? Pelo apelido? Já que você soltou? Tá. Vocês, né, quando você começou aí no consultório, você já escutava, falava assim, mas por que Pardal? Tem gente que não consegue associar e acha que Pardal é uma pessoa e Dr. Edson é outra pessoa, na verdade. É muito engraçado isso na cidade. Quando eu era aluno do colegial, só existiam 2 colégios concorrentes em Londrina, o Colégio Canadá e o Colégio Universitário. Eram os 2 concorrentes da época. E eu estudava no Colégio Canadá. E eu me destacava muito, tanto na área de exatas, na parte de matemática, física, mas me destacava muito na parte de química. Então comecei a me destacar, o professor falava, eu já entendia tudo, já fazia tudo, e começava a conversar e fazer bagunça. Ele me chamava a atenção, falava, mas já está tudo pronto, e até ensinava os meus amigos, era desse jeito. Aí o tempo foi passando, chegou no 2º ano colegial, um dia lá ele mesmo faltou, e ele falou assim pra mim, você não quer me ajudar, tô me dando um tempo aí, me ajudando com o tempo na sala, tirando dúvida dos seus pares, dos seus parceiros aqui da sala? Falei, bora lá, pra já. E eu ensinei aquela aula que o professor ia dar. E aquilo começou, uma sementinha a crescer e germinar. E toda vez que algum professor faltava e tal, eles me colocavam para tirar dúvidas. Era o que a gente chamava de monitoria, não era o professor. Ia lá e tirava dúvida desse exercício, daquele exercício e assim por diante. Até que a hora que eu acabei o colegial de forma oficial, fiz o meu primeiro vestibular para medicina, não passei, o Colégio Canadá me chamou, você não quer dar aula? Começar a dar aula para os alunos. E eu comecei já no 3º ano colegial, já tirava a dúvida dos alunos do 1º e dos alunos do 2º. E comecei ali, como existe no Walt Disney aquele professor de química, que é o professor Pardal, tem gente que não, né, que é o professor Pardal, então eles falaram assim, o professor Pardal, e ficou. E isso carregou comigo no tempo todo de dar aula, em colegial e cursinho. Depois entrei na faculdade, como todo mundo me conhecia por Pardal, ficou Pardal na faculdade. E quando eu acabei a faculdade, continuei no HU, como funcionário, que eu fui durante 30 anos no HU, me aposentei faz 2 anos, continuou Pardal. Então, Pardal é até hoje. Então, isso não sai. Nossa, muito legal. Agora ficou muito claro. legal. Pra vocês terem uma ideia, meus 3 filhos que fizeram, a mais velha já se formou em medicina e os outros 2 faltam 2 anos e meio para acabar a medicina. Ela se formou agora, né? Faz 2 anos, Fer, que ela se formou. A Gabi, passa rápido, né? Nossa Passa rápido. E os 3 fizeram uma surpresa para mim que eu não sabia. A Érica não gosta muito de tatuagem, né? Eu tenho tatuagem, os 3 fizeram um pardal pequeno. Ai, que as meninas nas costas, o Dudu aqui no braço, tudo, pra me homenagear. Rapaz, fiquei feliz da vida. Que legal. Legal, né? Muito bacana. Muito legal. Muito eu não legal. sabia disso, tinha curiosidade de saber. Essa é a história do Pardal. E agora, aproveitando que você já contou uma parte da sua história aí, Doctor, como é que foi a paixão pela medicina? Onde que entra? Porque até então o professor Pardal, química, né? Isso, professor de colegial e cursinho. E aí, aonde que você olhou para medicina e aí depois mais especificamente para pediatria, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, desde quando eu lembro que eu existo como pessoa, eu falava pra mim, porque é normal que eles falavam, você
soldado, vou ser bombeiro, vou ser médico, vou ser veterinário, vou ser professor, etc. Eu falava que ia ser médico. Desde pequeno. Desde pequeno. Já Desde sabia pequeno. o que queria. E isso nunca mudou na minha cabeça quando eu estava lá no colegial, era um moleque e tudo. E quando eu comecei a fazer o cursinho, eu sabia, vou fazer vestibular para medicina. Então nunca passou nada diferente pela minha cabeça. E dentro da faculdade de medicina, que são longos 6 anos, depois da especialização, mas para a gente chegar na especialização, você tem que falar assim, o que eu vou fazer quando eu acabar a medicina? Eu já pensava e falava em fazer pediatria. Então nunca tive aquele tipo de... Chegar aqui nessa encruzilhada com 3, 4 ruas, para onde que eu vou? Não. Eu sabia que eu ia fazer medicina e dentro da faculdade eu sabia que eu ia fazer pediatria. Nunca tive início, essa dúvida. Já no início da faculdade você identificou? Eu já sabia. Embora você fale assim, mas o começo da faculdade não é, entre aspas, chato, que a gente chama de básico. É o básico, são matérias que às vezes enchem o nosso saco e tudo, mas eu já sabia que eu ia fazer pediatria, mas desde tem algum o começo. pediatra na família? Não, filho. De onde veio Eu sou o primeiro médico da família. Correia Silva. Olha só. E agora já temos mais 3, né? Porque agora eu tenho 3 filhos que são médicos. Eu ia te perguntar, os 3 estão... Uma já se formou e o Eduardo e a Gabi estudam na mesma turma na PUC, que é a T20, turma 20 da PUC. E eles passaram juntos no vestibular, olha que legal. Eles têm diferença de 1 ano e 10 meses. Nossa. Mas eles passaram juntos. Então é muito legal, porque daí eles estudam juntos, vão pra prova juntos, tem os mesmos sofrimentos juntos. Então é muito legal, os estágios passam juntos, é muito bacana. Eles vão ter que são conhecidos como os irmãos dentro, porque tu sabe, os irmãos da turma T20, que é filho do Pardal, então isso é bacana, né? Que legal. É muito legal. E só a título de curiosidade, eles também, algum dos 3 tá olhando pra pediatria ou não? Já sabe o que quer? Já temos que saber se o Zico e a Júlia vai ter com quem tratar também, né? Continuidade. Uma pergunta interessante. O Dudu e a Nanda, praticamente não, é certo que eles não vão fazer. Mas sabe que a Gabi está estudando agora, né, fazendo cursinho, e ela sempre falava em fazer pediatria, depois falou de fazer outro tipo de especialidade, mas agora ela tá firme e tá falando que vai fazer pediatria a prova no final do ano. Fiquei bastante feliz. É legal. Que é uma coisa que dela pode trabalhar comigo. Sim. Eu ainda tenho bastante chão ainda para trabalhar, se Deus quiser, não é verdade? Com certeza. Tenho bastante óleo para queimar ainda. E ela fazendo, eu posso ajudá-la, colocar ela para trabalhar junto comigo. E vai ser uma honra para mim. Imagina que orgulho. Nossa, que bacana. Muito legal. Imagina, muito legal. que nem a Laura agora na imobiliária, né? Exatamente. Imagina, ela já começa a ir lá, ela tá cuidando da dentinha. não é gostoso isso? É Ela muito já gostoso. começa Uma É muito gostoso. Uma delícia. a ver os passos. O lance da pediatria é um negócio que chama atenção, porque você comentou que você já olhava para isso, era o que você queria, mas a gente percebe, pelo menos quem tem filhos e principalmente que você cuidou, né, e cuida, igual a Dudinha agora, tudo, o quanto você precisa, eu diria assim, é quase que uma missão. E eu não tô falando para rasgar a seda para você, não, mas e me chama a atenção o fato da sua filha se interessar, porque vivendo o teu dia a dia, ela sabe que o negócio não é brincadeira. Não, é espinhoso. Porque assim, querendo ou não, você tá ali à disposição 24 horas, porque se o bicho pegar 2 horas da manhã, Sim. o neném engasgar alguma coisa, você tá ali, né? Então, assim, é uma coisa que eu te perguntei, a hora que eu te perguntei, eu falei, deixa eu ver o que vai sair daí, se vai sair pelo menos um, porque pelo menos eles estão... eles estão olhando no dia a dia, né, doutor? Não é fácil. Porque, ó, pra você ver, tá aqui meu telefone. Ele tá aqui agora tá no silencioso, mas ele não desliga 24 horas. Ele fica na cabeceira da cama, com o carregador. Então meu telefone não desliga. Não existe assim, acabou a bateria. Não. Se tá no carro, se tá no consultório, tem cabo pra tudo quanto é canto. É 24 horas, fica ligado. Aí, como eu faço bastante sala de parto, a qualquer momento pode me chamar. Sim. E isso acontece. Então, isso que você falou é verdade. Desde pequeno, eles estão acostumados a me ver, às vezes, em eventos familiares. Quantas vezes? Não foi 1 nem 2 vezes. Eu ter que levantar da mesa e falar, gente, vocês me desculpem, o pai tá saindo e sai correndo. Quantas vezes assim, pede a comida no restaurante, antes da comida chegar, o evangélico, gente, tem que sair correndo.
E eu vou embora e paciência, né? Mas eles sempre entenderam numa boa. A Érica, maravilhosa, sempre entendeu, parceira. A gente vai fazer dia 10 de maio, 30 anos de casado. Vocês veem que é uma sociedade forte. Não é verdade? 30 anos de casada. Minha filha mais velha tem 29. Então, você vê que é uma família, assim, uma família que eu construí junto com a Érica, maravilhosa, sólida. E eles viram isso desde o começo. Sim. E nunca se importaram. Muitas vezes eu estando ausente, mas no momento que nós estamos juntos, eu tento ser o pai mais presente do mundo, o mais carinhoso do mundo. E é isso que eu tento. É saber equilibrar, né? Exatamente. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas, doutor Edson, são 30 anos de casado, mas também são mais de 30 anos de experiência, né? Ó, de pediatria, no começo de fevereiro, que nós já estamos em março, né? Não, no final de fevereiro, deu 31 anos de especialização. De especialização. De especialização. É tempo, né? E falando em especialização, qual que é a especialização do doutor? Eu não consigo falar. Puericultura. Aí eu faço. Eu me especializei em pediatria, depois fiz também pós em bioética, dentro do HU. Bioética? Bioética. O que é bioética? A bioética é um estudo dentro da medicina que mexe com conflitos éticos, legais, dentro da medicina. Por exemplo, você tem lá um bebê. Ou um paciente, vamos falar de um paciente idoso, o paciente tem 90 anos de idade, é o nosso vozinho, está super grave na UTI, mas a condição dele já é totalmente deteriorada e a gente sabe que não tem muito o que fazer. Existe hoje na medicina drogas, medicamentos, tecnologia que às vezes, e muitas vezes, faz o quê? Prolongam essa vida de uma forma desnecessária. É muito complicado falar nisso, né? E dá conflito religioso e tudo. É difícil. E quando você tem... existe o que a gente chama de eutanásia, que é quando você vai lá, a gente escuta falar essas coisas, que você vai lá e abrevia. Eu não queria falar essa palavra, né? E abrevia a vida de um paciente que não precisava ter sido naquele momento. Quando você faz a distanásia... O que é distanásia? Quando você prolonga de uma forma desnecessária, uma semana, um mês e pouco, e você sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Então você prolonga o sofrimento da família. Aquele ser vulgo egoísmo, né? Porque, lógico, a gente quer que a pessoa fique com a gente o mais tempo possível. Sim. Mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você só prolonga o sofrimento, realmente. Para o paciente que está sedado e tudo dentro de uma UTI, na verdade, ele não está sofrendo porque dentro do lado físico, a gente não consegue falar o lado espiritual e tudo, porque a gente não passou pelo lado de lá. Isso. Mas existe a eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia, você está fazendo o quê? Abreviando. De um jeito que ninguém quer. E a distanásia, você está prolongando de uma forma desnecessária, é o que você falou, egoísta. Então, o adequado hoje é você deixar acontecer da forma no horário certo. Que é uma ortotanásia, na hora certa, na hora correta, sem você prolongar. Muitas vezes você pega um paciente e você tira drogas que estão ajudando o coração a bater de forma artificial, drogas que estão mantendo a pressão do paciente de forma artificial, para que a evolução do corpo evolua naturalmente e a morte chegue, logicamente, sem dor, sem sofrimento. Sim. Mas que chegue na hora certa, não abreviando e não prolongando. Então, esse assunto da bioética, eu acho ele um assunto apaixonante, porque isso existe dentro da neonatologia, que eu faço bastante, que é sala de parto e tudo. Legal. Existe curioso. Isso dentro também. Aliás, é em tudo, né? Dentro da medicina como um toda, todo, né? na verdade. Então, essa foi outra especialização. Sim, mas a especialidade que eu atuo há 30 anos é dentro da pediatria e fazendo a famosa sala de parto. Tá, mas é que eu vi lá, depois a gente vai falar sobre o guia definitivo lá, essa puericultura. O que é a puericultura? Isso, falei certo? Falou, puericultura. O que é a puericultura? A puericultura é você fazer a cultura, é cultuar a criança. Desde o dia que nasce, a puericultura vai até 18 anos de idade hoje, a nível de pediatria. Então, você acompanhar toda a evolução, desde o nascimento até os 18 anos de idade, em relação a tudo. É o que a gente vê. Como está o comportamento, como é que está a vacina, como é que está o peso, como é que está o crescimento, como é que está o sono, como é que está o hábito alimentar e atividade física, simplesmente tudo. Aí vai crescendo, problemas vão surgindo diferentes, está chegando numa... né? Agora é um pré-adolescente, agora é um adolescente, agora já está com 18, 19 anos. Então, eu atendo desde o 0 até os 18 anos de idade. Na verdade, na prática,
Eu tenho paciente que vai lá com 19, 20 anos, que fala assim, mas tio, você me conhece desde quando me pegou no colo a primeira vez? Eu tenho 31 anos de pediatria. Eu ia perguntar. Eu não vou deixar de atender de jeito nenhum. E que confia em mim. Então isso é muito, muito bacana. E o pessoal continua indo nessa faixa etária? Sim. Ali, dos 15, Sim, né? lógico que a frequência é muito menor. A frequência maior da visita ao consultório, vocês que são pais sabem disso, quando nasce, vai chegando até o primeiro ano de idade, beleza. Mas passou do primeiro ano de idade, a exposição social é muito maior, eu começo em festa, atividades sociais, escolinhas, irmão que vai na escola que traz um bichinho para casa. Então as crianças começam a ficar o quê? Mais doentes, mais suscetível à doença. Então aí as frequências de doenças, as tosse, as febres, as gripes, os resfriados, as viroses, etc., começam a atacar essa criança e a visita ao pediatra começa a ficar mais frequente. Aí vai chegando nos seus 5 anos de idade, a criança já tem um sistema imunológico já mais competente, pode ver que depois dos 5 anos de idade quase não ficam doentes. Por isso que a consulta passa a ser uma vez por ano, depois dessa idade de 5 anos de idade. Vai lá só para ver a evolução natural. É aquela revisão do carro sem nenhum problema. Exato, Eu vim aqui só para ver se está tudo Tem que ir bem. lá. Exatamente isso. Legal. Vamos para as perguntas, que tem bastante. Mas já falando que tem uma pergunta minha. Opa! Então Para vai. Dudinha. Quando que seria uma idade ideal para colocar a Dudinha na escolinha? É uma pergunta que tem muito no consultório, né? Muito. Sabe como que eu respondo, Fer? A idade ideal depende da necessidade do familiar. Sim. E a realidade de cada família é totalmente diferente. Eu tenho família que pega um bebê, que não é nem escolinha a palavra, coloca no berçário com 2, 3 meses, porque aquela mãe é uma profissional liberal, ela não tem licença maternidade, ela tem que voltar para o trabalho. Eu atendo várias médicas, a médica ganha um bebê hoje. Dá 45 dias, as médicas estão voltando para o consultório. Porque se não trabalha, não ganha. Só que o boleto continua vindo. Então ela tem que trabalhar. Quantas profissionais vão para a rua de manhã? Profissionais que eu falo do lado da mulher, tá? Sim. E não volta nem para almoçar, dependendo da profissão dela. Volta só à noite. E o bebê fica no berçário o dia todo. Então, a realidade é diferente. Agora, você perguntasse assim, qual seria o cenário ideal? Veja bem, o governo obriga que a gente coloque o nosso filho na escola com que idade? Não é com 4 anos? 4 anos. Então, se a gente pudesse ter esse sonho de consumo, de falar, eu vou pôr meu filho na escola só com 4 anos, nossa, seria maravilhoso. Lógico que às vezes a gente tem que avaliar também cada caso a caso. Tem criança que chega ali nos seus 2 anos de idade e começa a ter necessidade de ir para uma escola. Por quê? Só convive com adulto. Não tem uma criança. Não tem vários irmãos. Não tem vários primos. O convívio social dessa criança é só com adulto ou idoso. Ah, isso não é legal para a criança. Sim. Ela precisa viver com os pares dela, ver a tribo dela. Então é legal ele ir para a escolinha. Pro desenvolvimento, né? O desenvolvimento. O Joãozinho empurrar ela porque ela quis pegar o carrinho dele. Isso é legal, na verdade. Aprender já que tem problemas na vida. Sim. Agora, eu falo para as mães, inclusive, o seguinte. A escola só tem coisa boa. Tudo é bom. Só tem uma coisa ruim. Que não é culpa da escola. Que é o quê? Os vírus, né? Os vírus e as bactérias que a gente faz divisão entre os amigos. Mas isso faz parte, na verdade. Agora, tem criança que vai pra escola e fica realmente doente quase toda semana. E tem criança que vai pra escola e não tem nada. Cada uma responde de um jeito. Exato. É que algumas mães falam, espera ela conseguir falar, andar, se expressar, pra saber se tá legal, se não tá. Então, eu fico meio dividida nisso, sabe? Tanto que tem escola que você fala, eu vou pôr em tal escola. Não vou citar nomes aqui, logicamente. Escola boa, mas não. Teu bebê não tá andando ainda? Então, não. É uma divisão, uma subdivisão do mercado. Tudo bem. Sim, tem escola que fala, não, eu quero que tua criança só pode entrar aqui a partir de tal idade. Ou, não, teu bebê já tá desfraldado. E assim por diante. Sem problema nenhum. Por isso que nós temos várias opções e muito boas na cidade. Sim. Mas você vê, a realidade é diferente e a necessidade de cada família é diferente. É outra, né? Bom, então vamos para as perguntas. Eu abri ontem uma caixinha de pergunta, mas a maioria é uma rasgação de seda mesmo. Ai, obrigado. Que eu conheço. Então não é nem pergunta, então tipo... fala que eu amo ele cuida de toda a minha família. Nossa, que legal. Mas é engraçado, porque todo mundo que pergunta, né? Quem que é o pediatra? Aí você fala, né, Toretti, o Pardal. Nossa, ele foi dos meus filhos, hoje já estão com 20 e poucos anos. Então, assim... É gostoso isso, né? Muita gente Você tem uma conhece. ideia de quantas crianças já passaram na tua mão? Olha, de atendimento... Você faz uma pergunta lógico que eu não difícil. tenho isso na ponta do lábio, mas você faz uma projeção.
projeção, o tanto que eu já fiz e faço na média. Os partos, Isso, de atendimentos, de consultas, muito mais de 105 mil atendimentos. Mais 105 mil bebês. Atendimentos. Atendimento de consulta. Se a Duda já foi lá 5 vezes, ela conta como 5 vezes. Atendimentos de consulta. Sim. Agora, de sala de parto, sem contar a residência, que eu não vou contar. É igual jogador de futebol, se o jogo não é oficial, não conta como gol, não é verdade? É assim que funciona? Sem contar a residência e sem contar o tempo que eu fiquei 10 anos na maternidade municipal. A maternidade municipal nascia, não sei como é que tá agora, mas ainda nasce, de 400 a 500 nascimentos por mês. Nossa. Eu fiquei lá 10 anos. Tinha dias que num dia de plantão de 12 horas, a gente pegava 15, 18, 20 nenês. Naquela época que eu trabalhava lá, era um pediatra só. Agora são 2. Divide um pouco, mas era pesado. Então, sem contar isso, de convênio, vamos falar assim, de convênios e particulares que tem uma noção boa, de 5.500 a 6.000 nascimentos. Nossa. É bastante. Se a gente pegar esse número e dividir por 30 anos e fazer por ano, dá um número, assim, absurdamente grande. Então, assim, a cada 4, 5 dias eu tô entrando numa sala de parto. O ano passado, a cada 3 dias, eu tava numa sala de parto. Ou seja, nasce hoje, dou alta, já no dia seguinte já tava nascendo outro. Ou seja, é aquela coisa assim, contínua. Isso me deixa muito lisonjeado. Eu sou bastante escolhido para ir na sala de parto. Significa que eu possivelmente devo e estou fazendo o quê? Um trabalho bem feito. Agradar todo mundo a gente não consegue. É impossível. Mas o importante é a gente agradar a maioria, não é verdade? Eu falo isso daí de carteirinha, né? Você só não fez o parto da Laura. Mas o da Ju... Porque a Laura já era grande quando você foi. Grande ela era pequena, era pequena, mas já quem indicou você foi o Varney e a Amanda. O Varney e a Amanda. Um beijo pra eles. Um beijão. Varney, um beijão pra você e pra Amandinha. Grande Varney. Foram eles que indicaram, aí você fez depois, você começou a cuidar da Laura bem pequenininha, aí você fez o da Juju, o do Zique, do Zé Henrique. E da Dudinha. O do Noah. Exato, eu lembro do tinha ido lá Noah. fazer consulta. Suta, você tava grávida. E aí depois veio a Dudinha. E veio a Dudinha. E a experiência ali, naquele momento, na sala de parto, de ter um pediatra que abraça a situação e que te dá confiança, cara, é uma coisa surreal. Por isso que é pergunta recorrente. Pergunta polêmica. Não aperta o cinto, não. Belo corte agora, hein? Por que contratar um pediatra para sala de parto do que pegar o plantonista? Nossa, pesado, hein? Aí quebra as pernas. Bom, vamos começar. Vamos começar da seguinte maneira. Eu posso ajudar. Eu posso ajudar eu depois. Eu também tenho minha resposta aqui. Eu tenho que falar de uma forma genérica. Vamos lá. Então, por que tem que ter um pediatra na sala de parto? Isso, através do Conselho Federal de Medicina, tudo virou lei. Tem que ter. Onde nasce um bebê no Brasil, não importa se a cidade é pequena ou grande, mas o país é tão grande, infelizmente não acontece com todo bebê, tem que ter um pediatra. Então, se você não leva o seu pediatra, o hospital é obrigado a colocar um pediatra lá, quer tenha ou não experiência em sala de parto, para que ele não seja o quê? Autuado juridicamente. Perfeito. Então, tem que ter um pediatra. E aí, em Londrina, nós temos os hospitais e tem os plantonistas. Então, é muito importante, eu acho, você levar o teu pediatra. Por quê? Porque você conhece ele antes. Você vai lá. Ontem mesmo eu atendi uma gestante e falei pra ela, não é porque você veio me visitar grávida que você é obrigado a ganhar seu bebê comigo. Porque eu falo pra ela o seguinte, o pediatra tem que bater o santo. Porque você vai conviver com ele durante muitos anos. Vinícius, quantos anos a gente convive junto? Nossa senhora. Já perdi 11, a conta. A 11, que a Laurinha tá com 11, né? Então, veja, 11 anos não é um mês. Tem médico que você vai uma vez só, quebrei o braço, quebrei o cotovelo, botei 10 parafusos, uma placa, um pino, ele me operou, me deu alta e nunca mais eu vou ver esse ortopedista, não é verdade? Se Deus quiser, porque eu também não quero ver, passar por isso. Mas o pediatra não é só a sala de parto. Você carrega ele, é para chamar de seu mesmo. É durante muitos anos da vida. Então, quando você conhece ele antes, porque quando você conhece o pediatra, não dá nem para dizer que conhece, você é atendido por um plantonista no hospital, ele tá lá de gorro, de máscara, você nem consegue ver a fisionomia dele, nem consegue conversar com você direito, porque ele tá ali preocupado no nascimento do bebê, e ele tá certo em dar uma boa assistência pro seu bebê. E é importante isso depois, porque daí, quando nasce com o plantonista, hoje o médico X atende você na sala de parto, e é natural isso. Amanhã vai passar visita, já não é mais o médico X, é o médico Y que passa a visita.
No dia seguinte, Pode ser já é um o outro que vai passar a vez. Então, veja como não é pessoal, não tem pessoalidade. E é ruim você querer fazer uma pergunta e aí você fica até meio constrangida. Ou às vezes até um modo diferente, né? Um falou uma coisa, Isso. o outro hoje já falou outra. Falam a mesma coisa, mas de um modo diferente. Às vezes a conduta pode ser diferente, mas dentro de uma linha correta da pediatria. Então, o pediatra que você escolheu e leva, porque daí você confia nele, você foi lá, você ficou conversando com ele meia hora, 40 minutos antes. Você bate papo com ele, você tira as suas dúvidas com ele, que essa é a função da consulta, que a gente chama de consulta pré-natal, que é autorizada e sacramentada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Toda gestante deveria fazer uma consulta pediátrica com o seu pediatra de escolha antes do nascimento, para tirar todas as dúvidas. E por que tem que ter o pediatra ali? Porque ao nascimento, a gente divide aquele momento ali da sala de parto em 2 tempos. Um chamado Golden Minute, que é o minuto de ouro, e o outro é o Golden Hour, que é a hora de ouro. Você pode pesquisar isso no Google. Isso é um termo mundial. O minuto de ouro, o próprio nome diz, a partir do momento que o bebê desprende a cabeça e nasce, a gente começa a cronometrar. O obstetra está olhando, o obstetra está olhando e o pediatra está olhando. Mas vocês nem estão percebendo isso, porque vocês estão naquela coisa de emoção, minha filha nasceu, que maravilha, que alegria. E a gente está ali, é tic-tac, né? 60, 59, 58. Porque em 60 segundos, caso esse bebê não nasça bem, infelizmente isso pode acontecer, eu tenho que pegar esse bebê e oxigenar ele imediatamente, tiver que reanimá-lo imediatamente, porque em 60 segundos não posso deixar faltar oxigenação cerebral, porque senão esse bebê pode ter problemas pro resto da vida. Quantas vezes vocês ouvem aquelas histórias assim, essa criança não anda, não fala, fica na cama, tem problema disso, aquela frase vulgar, popular, né? Porque faltou oxigênio na hora do nascimento. Vocês já escutaram isso quantas vezes? Isso existe. É verdade, Nenê que nasce sem pediatra numa cidade pequena e o nenê nasce mal, quem é que vai fazer assistência desse bebê? Quem vai entubar esse bebê? Quem vai reanimar esse bebê? Quem vai dar droga para esse bebê na sala de parto? Não tem. Aí esse bebê vai faltar oxigenação cerebral e vai ter deficiência mental, vai ter paralisia cerebral. É uma forma irreversível. Por isso que é importante, tem que ter o pediatra na sala de parto. Por isso que eu acho importante a mãe levar o seu pediatra pela pessoalidade, pela confiança, porque ela sabe quem está ali. Ontem eu escutei de uma médica que eu fui fazer a cesárea dela, ela me mandou uma mensagem no pessoal, falou assim, Edson, como é bom confiar em você e saber que você estava lá comigo numa hora tão importante. Como você passa tranquilidade e segurança pra gente. Veja, isso saindo da boca de uma mãe como você, já me enche o coração. Mas é real. Saindo de uma boca de uma médica, e graças a Deus eu atendo muitos médicos e médicas, me enche de orgulho saber que eles me escolhem para ser pediatra do filho deles. Porque daí a responsabilidade não é que aumenta, mas se aquele profissional da área me escolhe, eu tenho que ficar super orgulhoso. Não, com Não certeza. É verdade? Eu vejo pelo meu parto, né? Eu já tava tensa, né? Sim, porque teu parto tem uma história, é o que a gente chama de gestação de risco. Exato. Você então, é uma assim, diabética tipo 1. Tipo 1. Tanto que a Dudinha deu problema. Deu trabalho, tadinha. Deu trabalho. Vamos falar assim, ela deu trabalho, mas deu tudo certo no final. Com o nome Maria Eduarda, eu não tinha dúvida que ela ia dar trabalho. Então ela já nasceu carragatanga já. Rapaz do céu. Mas então eu já vim de um outro parto traumático, né? Sim, que eu perdi imagina a meu bebê. tua cabeça, você perdeu o primeiro bebê. Nossa, então assim, a hora que a gente chega na sala de parto já não tem nenhum... Uma pilha. Muito. E você pegou na minha mão, você falou vai dar tudo certo, a doutora Inês também, Sim. Né, falando palavras aí positivas. Então, tudo colaborou para eu ficar tranquila. Já estava com pré-eclâmpsia também, né? Sim. Tive HELP, eclâmpsia Você teve tudo. pós-parto. Diabetes tipo 1, você teve tudo. Foi um compêndio de obstetrícia. eu tive. Exatamente. E você sempre lá apoiando, então isso aí, você sabe que vai ter minha gratidão pro resto da vida. Obrigado. Uma semana também, indo todo dia lá no hospital, ver como eu tava, como a Dudinha tava, então isso faz muita diferença. Então, para as mães, ali as gravidinhas que perguntam, faz toda a diferença ter. Fora que o Pardal gravou todo o parto, foi o nosso videomaker, né? Você fala assim, eu adoro foto, câmera fotográfica profissional, adoro. Nossa, como eu gosto. Eu li vários livros de fotografia já, então isso é hobby, porque não é profissão, hobby. Sim. Então um dia eu falei assim, acho que eu vou começar a filmar o parto. Rapaz, e comecei o primeiro, e aquele negócio de escrever no esparadrapo. O que tem mãe que fala pra mim daquele esparadrapo, é muito que eu escrevo legal. o nome, coloco o coraçãozinho e passo atrás embaixo. Esses dias o meu sócio, que é o Dr. Maurílio, o cara é maravilhoso, ele falou, pô, Pardal, você me ferrou, hein? Você me deixou numa cesta. Eu falei, nossa, Maurílio, o que eu fiz? Me desculpa. Eu fui numa cesárea com uma mãe, que ele não conhecia, uma mãe chamou ele. Aí ela virou assim pra mim e falou assim,
doutor, o senhor não vai fazer aquele pacotinho? Com o esparadrapo? O senhor não vai escrever o nome? Ele falou, ixi, você vai me desculpar, isso é só o doutor Edson. É só o doutor Edson que faz. Eu falei, rapaz, você me ferrou, me deixou no registro. Então aquilo ficou com marca registrada. Eu tenho amigos meus que falam assim, a hora que eu vejo um story, que eu vejo o nome sendo escrito, ele falou assim, já sei que é o Pardal. Legal isso, né? Virou marca registrada. E é muito legal ver os vídeos, eu adoro. E eu só não faço o vídeo daquela mãe que não quer, tem mãe que fica com vergonha. Sim. Então, lógico, eu sempre pergunto, você quer que eu faça o vídeo pra você? Sim. Porque eu faço assim, um vídeo um pouco menor pro Instagram, pra não passar de 1 minuto e meio, você não enche o saco também. E aí eu faço um vídeo maior que é da família, que eu mando pra família, a família distribui pros parentes e tal. Então, eu adoro. O meu também. Eu adoro fazer aquilo, eu adoro. Não, é muito legal. Eu adoro. Muito legal. Então, vamos pras perguntas, então. Vamos lá. Você quer fazer, amor? Não, quer que eu faça? Manda bala aí. Manda bala. Então vou vamos lá. Também. Perguntas polêmicas, porque Vixe, sempre tem aquelas é. mães que falam que pode ou que falam que não Exatamente. pode. Né? Aliás, a pediatria é engraçado isso. Qual é a única especialidade da medicina onde o pessoal dá bastante palpite? Só tem uma. É a pediatria. Voltado pro bebê. Como eu falei do ortopedista. Se você fala que você colocou 10 parafusos no seu cotovelo com uma placa e tal... Ninguém chega e fala, ninguém fala você assim, devia ter colocado 3. Exatamente. Ninguém fala assim, mas esse ortopedista devia ter colocado 8 parafusos. 3? Onde esse fio botar 10? Ninguém fala isso. Fala, nossa, coitada, você vai demorar pra se recuperar? Tá fazendo fisioterapia? Ninguém questiona. Agora, falou que é um bebê, que é uma criança, que você tá fazendo X, Y, Z, que o pediatra falou aquilo... Ah, mas eu criei 5, eu tenho o direito de falar. Gente, na pediatria... época da minha avó... Mas a pediatria, a ciência é uma coisa, o estudo. Eu ser pai ou ser mãe é outra coisa. Então, é a única especialidade que realmente o pessoal mete bastante palpite a colher. Mas faz parte. Faz parte, você já tá acostumado, já né? Estou e tem acostumado. aquele lance da comparação também. Sempre. Ah, e o meu filho... começou a falar com X idade. Ah, e o meu ainda não fala, porque você não fez isso, não fez assado. É uma comparação cruel. Né? Então, a gente sofre. Vamos lá, primeira pergunta. Tela para bebê. Rapaz. Pode ou não então, pode? Mas, ó, veja bem, eu não vou nem ser polêmico. Eu tenho que seguir. Eu não. A pediatria, os pediatras, devem, obrigatoriamente, seguir o quê? Protocolos, orientações médicas, consensos, diretrizes... De um modo geral, que isso é nível o quê? Mundial. Não pode ser, eu acho, eu quero que seja assim. Não, a gente tem que se basear em estudos, medicina baseada em evidência, que é muito forte hoje em dia. Sim. Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, a Sociedade de Pediatria ao redor do mundo faz assim, radicalmente, até 2 anos, olha bem, 2 anos, 0 tela. Você fala o quê? 0. Não, mas é só pra ver aqui. A galinha pintadinha 1 segundinho enquanto... 0 tela. Não é porque daí passou dos 2 anos, então agora... Não. É quase nunca, com tempo definido e muito em momentos que você precisa muito. A tela, quanto menos você usar... Aí vem agora uma opinião pessoal. Sim. Que... Mesmo quando tá liberado 10 minutos, dependendo da idade, meia hora, 1 hora, quando a criança é grandona... Se pudesse praticamente não ter tela durante tão cedo, seria a melhor coisa do mundo. A gente vê irritabilidade, falta de atenção, distúrbio de sono, tudo por causa de tela. Quantos pacientes você consegue que a mãe tire a tela, a mãe fala que a criança está irritada, que a Duda está nervosa, que a Duda está não sei o quê. Você consegue tirar a tela, você volta e fala assim, nossa, mudou, ela é outra criança. Eu vejo crianças de 8, 9 anos de idade que têm um celular próprio. A gente vê isso. Sim, muito. Não pode uma coisa dessa. Como é ruim um YouTube... Tem cada coisa ruim pra você dentro do YouTube. Lógico, você tem que tentar bloquear. Um TikTok, eu acho um horror. Eu nem tenho o aplicativo TikTok. As crianças hoje veem coisas que não precisariam ver, na verdade. Mas a pediatria pede que tem que ser 0 até 2 anos de idade. 0. 0. Muito bem. Bebê dormir na cama dos pais. Cama pode. Compartilhada. Essa é brava, hein? Eu vou sempre falar o que é orientação mundial. Bebê deve dormir no quarto dos pais, chama-se quarto compartilhado. Num bercinho, pode ser aqueles bercinhos acoplados à sua cama, mas nunca na sua cama, até 6 meses de vida. Do 6º mês de vida em diante, ele deveria ir pro quarto dele. Que o bebê tem o quarto já pronto desde o dia que nasceu, e às vezes tem 2 anos de idade e nunca foi no quarto. O quarto é um enfeite, um apêndice da casa, não é verdade? Aquele quarto lindo, maravilhoso, o bebê nunca dormiu lá. Eu não sei por que eu fiz isso. Nossa, antes da Duda nascer, meu Deus, não tem papel de parede ainda, não sei o que, aquela loucura.
É a mesma coisa. Ela não dorme no quarto dela, ela dorme com a gente. Aí, tá vendo? E a gente tem que falar a verdade. Eu falo assim, Mas tudo tá você falar dormindo pra no berço, mim... né? Você dorme no isso. berço. Mas o quarto compartilhado deveria ser até 6 meses. Do 6º mês em diante, a gente tem que começar a dar autonomia do sono, o bebê aprender a dormir sozinho e ir pro quarto dele. Agora, cama compartilhada, a orientação é nunca. E sempre assim, mas sempre dormiu, nunca... Mas por que não pode? Eu não sou hipócrita de falar que deitar com o bebê abraçadinho, a gente cheirar o bebê, beijar, é a coisa mais gostosa, é de Deus, isso é divino. Você acha que eu também não gosto? Eu não sou pai, eu lembro do meu filho pequenininho, aquele cheirinho de bebê, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas existe o risco, a partir do momento que existe um risco, a gente tem que dirimir, a gente tem que zerar esse risco pro filho da gente. Você pode rolar, deitar em cima do seu bebê, tem gente que tem um sono que não é nem pesado, é uma rocha, é um iceberg e dorme do bebê. Ano passado, em Maringá, olha, Maringá, aqui do lado. Um bebê de 3 meses na cama com o casal, o bebê morreu sufocado. Ai, meu Deus. Podia ser evitado? Sim. Aí aquela história, mas eu dormi a noite inteira comigo durante 8 anos e nunca aconteceu nada. Aí você tem que falar assim, graças a Deus. Graças a Deus. É igual, aí eu fumo há 60 anos aquele cara e nunca tive câncer de pulmão. Gente, não é assim que funciona. Então, não corra risco. Então, cama compartilhada, nunca. Essa é a orientação. Ok. Boa. Dudinha tá ouvindo aí, hein? Ela vai Ela vai brigar comigo. Depois eu negocio com ela. Vou fazer uma aqui. Que também é uma... a turma tem dúvida. É que eu falo, conflito? Deixar o bebê chorar até se esgoelar, né? Pra aprender a dormir, funciona ou prejudica emocionalmente? Tudo depende. Não precisa ser desse jeito. Não, até porque, desculpa te cortar, tem outra pergunta na mesma linha, que diz que tem aquele negócio dos 3 minutos. Você deixa chorar por 3 minutos, depois você acolhe por 3 minutos. Tem uma parada assim, muito né? assim. Pessoal, a gente tem que dosar toda a ação com o bebê, igual o remédio, é a dose certa. Colo é importante, carinho é importante, você tem que dar atenção, acolhimento. Tem que dar. Lógico que tem que dar. Sim. Senão você deixa o bebê até mais estressado, aumenta o cortisol, o bebê aí vira uma abelha irritada. Então, por isso que depois do 4º mês, veja, é uma sementinha que tem que ser plantada. Depois do 4º mês, se você começar a partir do 4º mês, quando já é certo que o bebê não tem mais a necessidade de mamar de madrugada. Veja bem, então... Vamos falar de mamar, de amamentação, leite materno exclusivo até o 6º mês de vida. Chega no 4º mês, que o bebê começa a piorar o comportamento, que o pessoal fala aquele linguajar comum, que é o salto do desenvolvimento. O bebê, quem é mãe sabe que o bebê muda muito o comportamento. Nossa, muda muito. Do 4º mês até o 6º mês, aquela mãe, mesmo o bebê dormindo no quarto dela, no quarto compartilhado, ela deveria começar a tirar as mamadas da madrugada. Então, entre meia-noite e 6, o bebê não tem mais a necessidade de mamar pelo estômago. O bebê começa a mamar pela cabeça. Aí, quando você consegue tirar isso, e não é tão difícil, o bebê dá uma choradinha um pouquinho, você espera um pouco, espera 5 minutos, igual você falou, depois você vai lá ver, você faz o tum-tum-tum na bundinha do bebê. Porque você começa a tirar toda hora do berço, você ensina o bebê, qualquer nhen que eu faço, eu saio. Eu ganho. Então, nessa fase, o bebê não vai fazer isso que você está falando. Agora, experimenta fazer isso com o seu filho de 2 anos de idade, que você sempre fez daquele jeito... E nunca tentou colocar o limite e colocar a autonomia do sono, colocar regra, aquele horário de dormir, vem o banho, vem a mamada, a luz que apaga, o silêncio da casa, eu boto o bebê semi-acordado e não enganar o bebê dormindo no meu colo em algum outro lugar, depois eu vou pôr o bebê no berço dormindo. A hora que ele fizer despertar noturno, ele vai olhar pro lado e vai falar assim... Mas eu não durmo aqui, eu durmo no colo do meu pai, eu durmo no colo da minha mãe e assim por diante. Então, se você ensina isso errado, a hora que o bebê fizer isso lá atrás, ele vai esgoelar e não vai adiantar você deixar ele 2 horas chorando. Por isso já aprendeu diferente. Ele, se ele ficar não é a palavra tempo? traumatiza, até porque a gente... Quantos de nós... nossas mães naquela época que era muito duro, na verdade, nossa, né, era muito duro, nos deixaram chorando e tudo, falar que você ficou traumatizado por causa disso, não, é o lance do acolhimento, acolhe o seu filho, mas você não tem que dar tudo o que ele quer naquela hora, é igual numa crise de birra, filho, eu tô aqui, pode chorar, eu sei que é chato quando a gente recebe um não, mas eu não vou levar esse carrinho pra você hoje. Tá aqui, vem aqui no meu colo, pode chorar aqui, mas eu não vou levar o carrinho. Veja, eu estou acolhendo o meu filho, mas não estou dando o que ele quer. Porque se ele aprende que ele faz uma birra
e você dá o carrinho. Faz uma birra, você dá o telefone que não era pra dar. Faz uma birra, você dá a tesoura que não pode brincar. O que ele aprende? Basta eu fazer um escândalo, meu pai dá tudo. Então, acolhimento não é ceder pro seu filho, são duas coisas totalmente diferentes. Então, é educar com amor, com acolhimento, mas tem que pôr limite. Sim. O limite é a coisa mais difícil hoje em dia na educação. Nossa. Criar o filho é fácil. Colocá-lo na linha e educá-lo hoje em dia, rapaz, Mas eles é muito imploram difícil. por limite, né? A criança Sim, implora. e a limite. criança que tem limite, ela se sente amada e protegida. Que legal. Aqui tem uma pergunta que conecta justamente com isso que você estava falando, que é o bebê precisa de uma rotina rígida. Aí rígida é uma palavra meio... A palavra rígida está muito engessada. Eu vou tirar a palavra... O bebê gosta e adora, e ele precisa de uma rotina. Quantas, às vezes, a gente... Porque eu sempre falo para vocês, eu falo assim, eu não mando em vocês. Minha função é orientar. Não é verdade? É verdade. Qual é o poder que eu tenho de mandar em vocês? Eu vou te orientar. Se você vai fazer o que eu falo, a nossa amizade não vai ficar alterada. Abalada. Aí você faz chegar pra mim e fala assim, Pardal, a Dudinha tá dormindo na cama ainda com a gente. Eu não brigo com você, eu falo, já te falei, não é verdade? Exato. E cada um sabe onde o calo aperta. Lá na frente você vai ver que o calo dói bastante depois. Sim. Então, não adianta fazer isso. Então a gente tem que ter esse limite, essa educação com amor. Mas a gente tem que saber falar não. Sim. É Fala difícil, não. é difícil falar não. Não, Mas a gente fala. Mas a gente... E açúcar no primeiro ano, Doc? Na verdade, a orientação hoje é 0 açúcar até 2 anos de idade. Então, aí os antigos, quando a gente fala isso, não, eu não come doce ainda. Esses pediatras de hoje, você não sabe nada. Eu dava pro meu filho, ele comia de tudo. Olha que você comeu ó, uma caixa de bis. A mãe dessa aqui, ó. Sério, Fê? É diabética. verdade? É verdade? Então, ó, olha que coisa. Vinícius Gente. só comia bis e danoninho. Olha que coisa. Jesus. Teve uma vez. Ô, faz uma aí ali, ele bebezinho com danoninho e bis. Você sabe que... Não, mas Sacanagem. não era De bebezinho. fraldinha. É que teve uma época que eu não sei quantos anos eu tinha, depois eu até perguntar aos meus pais, mas ela era mais velha, acho que tinha uns 5, 6 anos. Eu não comia nada. Não comia. Tipo, colocavam comida na minha boca e eu vomitava. Você jogava fora. E aí, meus pais chegaram pro pediatra e falaram, ele não come, não tem o que fazer, já tentamos tudo. E naquela Você era linha mais rígida novo, ainda, amor. né? Na linha rígida. Na linha hardcore, porque meu Hardcore. pai era pauleiro. E aí, o pediatra na época chegou e falou assim, ele não que come ele nada? come? Não, o que ele come? Alguma coisa ele come. Não, ele come Danoninho e Bis. Então dá Danoninho e Bis Jesus. pra ele. Então, olha como... Hoje jamais um pediatra vai falar uma coisa dessa. É engraçado. Danoninho e Bis. Gente, e olha que engraçado. Eu tava escutando... Eu tava vindo pra cá, Eu gosto escutando... até hoje. E gosta até hoje. E olha em cima dessa pergunta. Por que a pediatria hoje é tão chata? Vou falar assim, chata. A gente pega no pé das mães com todo respeito e quer ver o gráfico, quer ver o peso. Passa dos 2 anos de idade, a gente quer ver o IMC da criança e pega no pé da mãe no bom sentido. A taxa de obesidade infantil no Brasil tem aumentado muito com o passar dos anos. Eu falo da seguinte forma, eu que acabei de fazer 61 anos, daqui a pouco faço 62... Eu sou da época que a gente via os amigos, rapaz, era tudo magrelo, esquelético. Aí, jogava bola na Vila Nova, que eu nasci na Vila Nova, você não tinha amigo gordinho, não tinha. Com peso errado, em sobrepeso, não tinha. Você não queria nem almoçar, tua mãe chamava você pra tomar café da tarde. Que tomar café da tarde? Eu quero andar de bicicleta, eu quero ficar jogando bola aqui na rua com meus amigos. Não tinha disque isso, disque aquilo, não tinha iFood, não tinha pizza, não tinha mesmo, é Nada verdade. era fácil, né? Refrigerante também era escasso, Nossa, né? você não tinha acesso a refrigerante toda hora de jeito nenhum. Então, a oferta a esses ultraprocessados que a gente tem hoje era muito restrita. Então, a oferta calórica era muito baixa. Só que com o passar do tempo, modernidade E as e tudo... atividades também, né? Nossa, Você a gente acabou tinha de muita falar, atividade, a gente jogar não ficava em bola. casa. Hoje é videogame, a gente nem celular. tinha. Aí, hoje, e eu tava vindo pra cá ouvindo um podcast pediátrico, dentro do Spotify, inclusive, estatístico, tá? Números reais. Hoje, a taxa de crianças de 4 a 19 anos de idade com o peso de sobrepeso ou obeso infantil, tá? Então, vamos falar de 4 a 19 anos. Passa de 20% no Brasil. Nós estamos já o 6º país do mundo em obesidade infantil. Olha como é assustador. 6º do mundo. Meu Deus. Estão fazendo uma projeção, se continuar desse jeito, até 2030, 2035, nós vamos ter 50% de criança. Aí a gente é capaz de atingir quase que o topo. Nossa.
Então isso é muito preocupante. Lógico que é. Isso é muito Tá preocupante. louco. Tá louco. E a gente vê isso na prática. A gente vê um monte de criança com sobrepeso, que na fase da mamadeira depois, um monte de mamadeira para tomar 2 mamadeiras por dia, por exemplo, no máximo 3. A criança está tomando 4, 5, 6, ainda come um monte de carboidrato e doce, igual você falou. Então, a preocupação nossa é com o futuro dessa criança. A gente pega no pé hoje, para que a hora que ela tenha 40 anos, que ela não tenha diabetes tipo 2, que ela não tenha pressão alta, que ela não tenha um colesterol alterado, que ela não tenha um peso errado, que o joelho dela não aguenta aquele peso e tudo mais. Então, porque eu falo uma coisa também no consultório, a conta vem para você pagar, não é hoje. Se preocupe com o seu filho hoje, porque essa conta, quem vai pagar é o seu filho no futuro, não é você. E às vezes eu vejo crianças que têm 8 anos, 9 anos, que já começa a sofrer com a aparência na frente de um espelho. E eu vejo como ela sofre, chora na minha frente. Olha que dó. Qual é o grau de maturidade para essa criança administrar uma coisa dessa? Bullying na escola, porque escola não é fácil. E ainda mais, nossa, a molecada detona. Essa criança sofre muito. Não quer ir numa festa, aquela roupa não tá boa. E não consegue nem. Gente. E nessa idade é difícil até de assimilar uma reeducação alimentar, né? Porque. É a coisa mais difícil. criança. Porque sabe qual é o problema? Você imagina bem. E às vezes você tem numa família aquela criança que tá com sobrepeso, ou com peso na obesidade, e o irmão com peso até fino. Como que naquela casa, nós estamos aqui sentados numa mesa para almoçar. Come a mesma comida. Exato. Então, o sofrimento, vamos chamar de sofrimento, o sacrifício, eu falo pra família, você vai ter que fazer todo mundo. Não tem como. Ó, Fer, você vai comer só, você vai começar por salada, legumes cozidos, essa carne grelhada. Aí você enche primeiro um pouco o seu estômago, depois eu vou deixar você comer um pouco da comida. E agora, aí o Vinícius pode comer aquela macarronada, aquela lasanha. Na mesma família, não tem como. É igual quando eu descobri a minha diabetes. Eu tinha 19 anos, lá em casa todo mundo teve que adaptar se reeducar a isso, a alimentação. É arroz integral? Então, todo mundo come arroz integral. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Mas para uma criança assimilar isso é muito difícil. É difícil. Quer fazer outro, amor? Vamos fazer aqui. Faz a do... Chupeta atrapalha o desenvolvimento da fala ou é exagero dos pais hoje em dia? Falar de chupeta é muito tranquilo, não tem problema nenhum de falar de chupeta. A pediatria não é radical contra a chupeta, de jeito nenhum. O que não pode é a precocidade já em querer usar a chupeta. A criança acabou de nascer, a gente chega para passar visita no primeiro dia de nascimento no hospital, o bebê já tá com chupeta. Mas, gente, esse bebê... E é verdade, às vezes, esse bebê nem nasceu ainda, esse bebê não foi para casa, não entrou numa rotina que a gente tá falando, a poeira da família não abaixou ainda. Quando o bebê tá super bem, mamando bem, engordando bem, é um bebê calmo, não é chorão de forma desnecessária, chora a hora que precisa e você já resolve o problema dele, por que você vai dar chupeta e arrumar uma sarna para se coçar? Agora, o bebê mama bem, ele tá engordando bem, mas ele é chato, ele é chorão, ele quer ficar grudado no mamilo da mãe o tempo inteiro, parece piercing de mamilo, não desgruda da mãe, chupeta a mãe o tempo inteiro, não é porque ele tá com fome, ele tem necessidade de sucção. Você dá chupeta, parece que jogou água no fogo. A pediatria vai falar assim, Fernanda, pode dar chupeta pra Dudinha. Ela tem agora aí 2, 3 meses de vida, a tua alimentação tá bem estabelecida, não vai fazer confusão de bico, pode dar chupeta. Mas não tem que ficar com a chupeta o dia inteiro. Eu vejo às vezes no consultório, a criança tá quieta no teu colo, você tá conversando comigo, aí você pega a chupeta e põe na boca da Duda, por exemplo. E aí eu falo às vezes, mas ô Fer, por que você põe a chupeta na boca da Duda? Eu falo, entendeu? Mas por quê? Ela não tá chorando, ela tá até calma. Por quê? É hábito, exatamente. Então, você tem que diminuir a necessidade em horas por dia que você dá a chupeta, porque qual é a cobrança da pediatria? Porque dar a chupeta pode ser fácil. O problema é, quando você vai tirar a chupeta? Para que não tenha problema em dicção, isso existe. Sim. Eu tenho crianças que estão na fono, pacientes, por quê? Porque tem dificuldade na posição de língua. Então, a hora que ela vai falar uma letra, um fonema, uma sílaba, tem dificuldade, então precisa da fono. Culpa de quem? Da chupeta. A criança já tem 2 anos e pouco, já tem uma arcada dentária muito boa. A chupeta faz pressão, a arcada dentária vai pra frente. Na hora que morde, não tem aquela mordida fechada certinha, tá uma mordida aberta. Alteração de arcada dentária com prejuízos grandes. Então, a chupeta sim traz transtorno, mas se você conseguir tirar a chupeta entre 1 a 2 anos de idade, quanto mais perto de 1, melhor, você não vai ter problema nenhum. Mesmo aquela arcada dentária que está um pouquinho
defeituosa. Quando você tira a chupeta, tem 1 ano e pouquinho de idade, 1 ano e meio. Ela consegue... a arcada entra no eixo, na grande maioria das vezes tem que ter ajuda do ortodontista depois. Então, o ideal seria, vou dar pra dormir, vou dar quando tá chorando muito. Sim, não dar chupeta o tempo inteiro, mas é aquela criança que realmente mostra que precisa da chupeta. Beleza. Viu, amor? Notou? BLW. É realmente melhor que papinha ou virou uma moda da internet? Eu nem sei o que é BLW, tá? Tô lendo aqui a pergunta da turma. O que é o BLW? Então vamos começar assim, nós vamos fazer a introdução alimentar. Até 6 meses de vida, quer seja leite materno exclusivo, quer seja mamadeira, cada um tem uma realidade, o bebê deve tomar apenas o leite, quer seja materno ou a fórmula. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada. Toda a necessidade hídrica, calórica vai estar naquele leite, quer seja materno, quer seja fórmula. Chega no 6º mês, é um protocolo mundial, a partir do 6º mês nós vamos fazer a IA, a introdução alimentar. Aí o pediatra vai sentar com vocês e orientar, vamos começar assim, vamos começar assado. Aí vem o BLW. O que é o BLW? É quando você permite que o bebê, sozinho, pegue o alimento com a mão e leve à boca e coma aquele alimento. Esse é o BLW. Não tem mães que falam assim, eu não vou fazer isso, que é uma moda e tal. Não é que é moda, é uma qual que eu gosto de fazer isso. Porque eu sou da seguinte linha. Lógico que eu vou ensinar primeiro a introdução alimentar, sem falar em BLW. Às vezes a mãe pergunta a BLW naquela consulta de 6 meses. Eu falo assim, olha, vamos esperar o seguinte, vamos esperar um pouco. A criança tá começando a aprender agora. E é verdade. Sim. Às vezes a criança tem criança que nasce comendo, tudo que você põe na boca ela aceita. Tem criança que passam 2 meses, volta para consulta daí de 8 meses, fala assim, meu Deus do céu, ela não aceita nada. Porque a criança tem preferência nesse começo por leite, por sucção. Frase que eu costumo usar, não vamos ter pressa, nós temos a vida inteira para comer, mas vamos fazer as coisas certas. Porque se eu saio e desvio do caminho, eu estrago a introdução alimentar. Então é muito importante, eu falo assim, espera um pouquinho, espera chegar 8, 9 meses, tua criança vai estar super ativa, sentando sozinha para lá e para cá, dando cambalhota, tudo. A gente não come com a mão alguns alimentos em casa? Eu pego uma fruta em casa, eu como com a mão, por exemplo. No restaurante eu vou pegar um garfo e uma faca, logicamente. Então essa criança, pelo instinto natural, ela vai comer um alimento com a mão. Lógico que vai. Mas não precisa ser engessado, não pode engessar as coisas. 6 meses eu já vou... Porque eu tenho mães que querem fazer só BLW. Desde o dia 0 da introdução alimentar. Eu acho isso um radicalismo, na verdade. É o famoso engessar. Você não precisa engessar. Façam as coisas certas, que as coisas entram no eixo. Mas radicalizar. Não, minha filha só vai comer pelo BLW. Por quê? Com o tempo natural você vai pegar um legume, vai cortar certinho nas fatias como deve ser o BLW, vai pegar pedaços de fruta, vai pôr uma tigelinha na frente dela e você vai esperar ali, vai ficar filmando até porque é legal. E você vai vendo ela pegar aquela fatia daquele legume e comer, porque é uma coisa instintiva e natural, ela vai fazer isso naturalmente. Vai pegar um pedaço de fruta, às vezes vai passar na cara, no cabelo para hidratar o cabelo com melão, tudo bem, não é verdade? E vai comer também, vai jogar no chão. E quando você vai fazer um BLW, você tem que estar preparado para pôr até plástico assim no chão e a bagunça fica ali. Imagina, quem já fez sabe a bagunça que fez. fez. Dia a gente faz mas não é misto, legal? Né? Papinha Faça um misto. Agora, sem radicalismo. Não pode ser radical. No casamento, na profissão, na tua maternidade, na tua paternidade, o radicalismo não leva a nada. Não leva. Não Exato. leva. Vamos para a última, então, porque aqui tem muita pergunta. Nós vamos ter que fazer a parte 2. Podemos marcar uma parte 2. Opa, será uma honra para mim fazer a parte 2. A última aqui. Ouvi de um pediatra que bebê de 1 ano tem que dormir às 21 horas para acordar às 6. Não é muito tarde? Vou falar antes do doutor responder, pela nossa experiência. Dudinha dorme lá entre 8 e 8 e meia. Já começa a ficar chata querendo pedir o sono. Ela dorme a noite inteira, ela acorda 7 e meia, Sensacional, 8 horas Sensacional. Gente, você vai dar inveja pra muita mãe ouvindo isso. Você vai dar inveja. Começar a acordar. 3 meses ela faz isso. Olha que maravilha isso. Olha que coisa boa, que autonomia do sono você deu pra sua filha. Um bebê de 1 ano, a gente quer até que antes de 1 ano, na verdade, que esse bebê durma esse tempo todo. Mas para isso a mãe tem que plantar a sementinha como você plantou lá desde o começo. Eu gostaria que essa criança estivesse dormindo, não vou dizer que é muito tarde, mas eu gostaria que fosse ali já pelas 8 horas, 8 e pouco, que essa criança estivesse dormindo. Mas se ela dorme às 9, vamos supor o seguinte, cada criança tem um ritmo, se ela dorme às 9, mas chega... Ela jantou lá no final da tarde, fez o seu mamar, e até às 9 ela não tá insuportável, irritada, brigando, ela tá super...
tranquila, e ela dorme. E vai acordar, igual ela falou, às 6 horas da manhã. E acorda plena, maravilhosa, vai ter o seu mamar e tudo. E a criança teve uma boa... Porque em termos de horas, é um bom número de horas. Tudo bem, sem problema nenhum. É o tal, eu volto a falar, é o tal de não engessar. Mas se eu pudesse escolher, eu queria baixar esse sarrafo um pouquinho mais. Mas se essa criança se adapta bem a esse tipo de coisa, sem problema nenhum. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Então, eu acho que nós vamos ter que caminhar para o fim. A gente poderia ficar Nossa, passa aqui... muito rápido. Passa muito já rápido. Já passou foi. nosso tempo Já foi, estourando sério? aqui, já foi 1 hora. Você tá brincando. Não parece. Não parece. Meu a gente Deus. poderia ficar aqui nós temos que conversando marcar a parte, amanhã. tem que marcar. Vamos Pode marcar a É muito parte legal, 2. muito gostoso muito tirar gostoso. essa... Muito gostoso. E a gente, então, queria agradecer, Dr. Edson, aí, pelo seu tempo, que a gente sabe o quanto é precioso, né? Você separar um tempinho na sua agenda para estar aqui. Agradecer ao Papai do Céu também, que conseguiu liberar, porque não teve nenhuma cesárea, nada no meio do caminho, né? Não tocou o telefone ainda. Não vibrou, não vibrou. E dizer que é um prazer ter você, não só aqui, né, no nosso podcast, mas também nas nossas vidas, né, Fer? Amanhã tem consulta da Dudinha, hein? Olha, nem sabia, devo saber. Que bom, nos vemos em breve, então. Vamos nos ver em breve. E é muito legal poder ter, como você falou, né, o pediatra que você escolhe para a vida, né? E a gente ter escolhido você e você fazer parte do nosso dia a dia. E principalmente agora nessa fase da Dudinha, né? Por tudo que a Fer passou e a Dudinha também, a gente vê a Dudinha tão saudável aí, traz uma alegria pra gente muito grande. Né? E marrenta. Eu queria agradecer esse convite e realmente gostaria de vir numa segunda parte, porque vamos com certeza fazer. vai ter mais perguntas. Mas tem um monte de perguntas. E sabe uma coisa que eu vejo assim dentro dos meus 30 anos de profissão e paternidade, 3 filhos, adultos já, né? Saber que eu fiz e trilhei um caminho legal e correto. Quando eles eram crianças, pequenos, eu estava lá na missa, por exemplo, né? A gente vai na missa em família todo domingo. E vinha aquelas crianças pequenas como eles, e abraçava e beijava, tio, e não sei o quê. Nossa, era um ciúme, assim, uma coisa doente. Você consegue imaginar? Não pode chegar perto do meu pai. Meu. Aí o tempo vai passando, logicamente. Não mudou nada, as crianças continuam vindo até mim e tal. Eu, enquanto família, abraça, beija. Eles ficam tão orgulhosos. Aí você vê assim, nossa, eu trilhei um caminho correto. Legal. Muito É legal isso, né? Muito É muito legal bacana. ter isso, muito essa legal. recompensa. Doutor, obrigado. Obrigado vocês. E eu aguardo um novo convite, uma nova data. Vamos combinar. Vamos combinar. Vamos Agradecer marcar. também a Folha de Londrina. E você aí que assistiu até o final, compartilha esse vídeo, manda para aquela mamãe, para aquela gravidinha lá, que tiramos várias dúvidas aqui hoje. Perfeito. Vamos deixar o Dr. Edson fechar, então, com uma super dica para os papais e para as mamães que estão assistindo aí vamos falar de primeira viagem, os de primeira viagem, os que vão ter o primeiro filho. Olha, a mãe de primeira viagem, eu falo brincando no consultório o seguinte, a mãe deveria começar sempre pelo segundo filho, mas não tem jeito, porque muda completamente o comportamento dela, a segurança, é impressionante como é diferente a mãe de segunda viagem. Então, a mãe de primeira viagem, ela é um ser naturalmente já inseguro, ansioso, medo de tudo. Vai ver se o bebê dela tá respirando na madrugada, quase coloca um espelhinho para ver se embaça, para ver se o bebê tá respirando. Então, isso é normal, na verdade. Por isso que eu falo o seguinte, você tem que ter um pediatra para chamar de seu. Para que você conte com ele todo momento, que você confie nele, que você possa mandar uma mensagem para ele domingo, 3 horas da tarde, ele te responda logo. Então, para que você tire esse fardo, esse peso. Então, porque toda dúvida, eu falo, não existe dúvida boba. A dúvida, se incomoda a tua cabeça, ela é uma dúvida importante. Mesmo que para mim seja uma resposta tão simples, fala assim, sim, é isso mesmo. Você fala, ufa, tira um peso das tuas costas. Então, pegue um pediatra, confie nele e siga o que ele fala. Porque muita informação, hoje tem muita informação na internet, ao invés de ajudar, atrapalha muito. Muito bom, é isso, aí. gente. Obrigado.